Olá, sejam bem-vindos a mais uma live aqui pelo rafaelraposo.df. Eu sou Rafael Raposo, sou fisioterapeuta, profissional de educação física com mais de 22 anos de atuação em dores crônicas em pessoas com necessidades especiais. Hoje a gente vai falar sobre o tema fibromialgia, dor real. Por que esse tema? Porque várias pessoas não acreditam que a fibromialgia é algo real. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. A fibromialgia ela é uma síndrome, ela é caracterizada como uma síndrome, um distúrbio. Aí já tem gente entrando, uma síndrome dolorosa crônica. Seja bem-vinda! E hoje eu vou ter o grande prazer de ter aqui 3 pessoas, 2 que têm fibromialgia e uma que convive há muito tempo com uma pessoa que tem fibromialgia, que é a mãe. Daqui a pouco elas estão entrando, eu já vou chamar elas para esse bate-papo, uma delas já está aí, mas eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a fibromialgia. Essa síndrome dolorosa crônica, que é a fibromialgia, a principal característica dela é pela exacerbação da dor. Ela tem um conteúdo onde você tem uma dor exacerbada, real, que ela acontece de forma diária. A Emily já me chamou. Vamos lá, deixa eu chamar a Emily. A Sueli também já está por aí. Deixa eu também chamar a Sueli. A Giane já deve estar entrando também. Bom, vamos ver as duas entrando aí. Olá, Emily. Olá, Sueli. Sejam muito bem-vindas. Para mim é um prazer gigantesco ter vocês aqui. Obrigado por vocês terem aceitado o convite de vir falar um pouco sobre essa síndrome que é tão vivenciada por vocês e por alguns desacreditado, né? Que quando a gente vê assim o volume de pessoas é uma coisa inacreditável. Eu estava estudando para essa live e a gente vê que tem 2,5% da população mundial tem essa síndrome. Isso quer dizer 150 milhões de pessoas no planeta têm fibromialgia. Apesar de a gente sabe, e vocês sabem, que algumas pessoas ainda acham que é só emocional, que é, né? Aquelas coisas que vocês ouvem. E aqui no Brasil, olha o dado que eu vou trazer para vocês. Aqui no Brasil é um pouquinho maior esse percentual, tem 3% da população brasileira que tem, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, que isso dá 4 milhões de pessoas só no Brasil. Então, dados que eu trouxe aí. E ainda assim, é uma síndrome que é muito... como que eu posso falar? Não é negligenciada, mas é muito desacreditada, né? Vocês que convivem com ela, vocês vão poder até falar um pouco mais. Eu estava falando aqui, até chamar vocês, daqui a pouco a Giane também vai entrar. A Giane vai falar um pouco da convivência dela com a mãe e as características maiores que eu acho que vocês têm. A Emily eu sei que tem, que a gente já conversou algumas vezes, que a fibromialgia como um todo ela traz é uma parte de falta de disposição, dificuldade para dormir, dores no corpo inteiro. Eu vi uma imagem que me impactou muito esse final de semana, que eu estava lendo mais sobre fibromialgia, eu já estou lendo há bastante tempo, mas eu peguei uma imagem que era de uma mulher toda roxa, assim, sabe? E falando assim, quando isso é visto, as pessoas têm pena. Mas o fibromialgico sente isso tudo sem ter nada desses roxos ou ralados ou no corpo. Então, as pessoas, quando veem uma pessoa toda roxa, toda machucada, tem pena. E essa dor de vocês, que é uma dor que não aparece na pele, muitas pessoas acham que é frescura, né? E aí, nesse estudo que eu estava fazendo, estava falando da dor de cabeça, indisposição. Vários de vocês têm problemas gastrointestinais, né? Principalmente síndrome do intestino irritável, depressão, ansiedade. Então, coisas que os fibromialgicos têm. Por isso que eu chamei vocês, cara, fiquei feliz mesmo de vocês participarem. Vocês vão poder falar na íntegra o que vocês passam.
Que eu sei da fibromialgia como cara que está estudando, mas vocês sentem na pele, né? E uma coisa que, Rafa, esses números que você traz, assim, pra gente, boa noite, né? Obrigada pelo convite, prazer participar. Essa que está Eu falando acho é que a Emily. Se existe, apresenta aí rapidinho, Emily. Se apresenta a Emily sim, depois do Sueli para o pessoal saber de vocês aí. tá, eu sou Emília, estou com 41 anos, sou casada, mãe de filhos de bigode. Então, fibromialgia com diagnóstico desde 2016 ou 17. Estou na dúvida, 16, desde 2016. E é isso que eu ia falar. A dificuldade, aqui é uma das filhotes. E uma dificuldade que esse número traz, eu acho, que é nem todo mundo consegue chegar a esse diagnóstico. A gente passa por um processo demorado, doloroso, vergonhoso, até a gente conseguir chegar no diagnóstico. Nossa, eu cansei de fazer ressonância magnética, exame disso, exame daquilo, e simplesmente o médico olhar para mim, para minha cara, você não tem nada. Você não tem nada. E a gente, como assim eu não tenho nada? Né? Então, Essa você, dor de inclusive, imaginação. exatamente. Então, eu acho que esse número ele é maior, sabe? Por falta ainda de conhecimento, de pessoas realmente se conhecerem, se atentarem para os sinais, né, desses sintomas. E eu acho que é isso. Ela é uma síndrome que ainda está engatinhando, mas eu acho que uma hora chega lá. Acho que realmente vão conseguir, né, aprofundar melhor nisso e com fé que vai trazer mais qualidade de vida para os fibromiálgicos. Eu li num livro uma vez falando que quem é soro positivo, por exemplo, tem uma qualidade de vida melhor do que um fibromiálgico. Com os remédios hoje em dia, né, que a gente já tem. Então, chega a esse ponto, né? Infelizmente. É uma doença, é uma síndrome, né, bem complicada. Sueli, fala você, eu sei que você tem há bastante tempo já, se apresenta aí pra gente, fala o que você faz, como que a doença pega em você, né? Eu fui diagnosticada com fibromialgia desde 92. E de lá para cá, depois apareceram outros problemas, além da fibromialgia, que seria a polineuropatia, a osteoporose e risco de fratura, e eu sou cabeleireira há 42 anos, quer dizer, a minha profissão já colabora também com dores, mas eu sofro dores horrorosas, né? Sofria mais até eu voltar para o Rafa, eu já estava num ponto assim de ser carregada de manhã para o banheiro que eu não conseguia levantar da cama, de tanta dor. E com os exercícios que eu tenho feito com o Rafa, graças a Deus tenho melhorado, tenho sentido firmeza na coluna, no corpo todo, né? Mas a dor é horrível, horrível, porque eu tenho tantos problemas que eu não sei te dizer realmente se é só da fibromialgia, que é dor muscular, é dor nos nervos, é dor nos ossos, é na coluna. Então, é um mix de dor. Eu vivo com isso. E deixei de tomar medicamento porque todos são muito fortes e minha mãe faleceu com hemorragia gástrica. Eu tenho medo desses medicamentos fortes e tenho suportado dores para não me não, não, não sofrer com medicamentos, porque eu acho que esses medicamentos também são prejudiciais, né? E vou levando. Agora, graças a Deus, com os exercícios lá do Rafa, eu tenho sentido muita melhora. As dores são horríveis. Mas vamos falar um pouco de vocês, assim, fico grato aí por você ter citado a gente, mas nem era, nem tanto o objetivo, assim, é mostrar mesmo a vivência de vocês, porque o que eu mais vejo é assim, das pessoas que eu já convivi com fibromialgia, convivo, são elas falando do ponto de serem desacreditadas, né?
de falarem que estão com dor ou que estão com cansaço e as pessoas acharem que está querendo fazer corpo mole, ou tá de frescura, ou tá de mimimi, igual eu gravei no próprio Stories quando eu estava chamando, que, não é isso tudo. Para, também não exagera. É a dor, eu vejo assim, o que eu percebo das pessoas, por isso que eu chamei vocês aqui, eu acho que vai ser muito esclarecedor, porque eu acho que uma das maiores dores é essa, né? A dor real que vocês sentem no corpo, a gente sabe que é grande. Vocês sentem dor de cabeça, normalmente tem dor nas articulações, dor muscular, dor na coluna, em vários locais. Mas essa dor também da falta de acreditarem no que você está falando, eu acho que também é uma dor muito visível do fibromialgico. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, e para vocês pega realmente dessa forma, né? Eu acho que quando a pessoa fisicamente não aparenta, como você diz, algum sinal por tanta dor, pode dar essa impressão que você pode estar fazendo corpo mole ou que está exagerando, mas só a gente que sente é que sabe a dificuldade que é levar o dia a dia, né? Mas não adianta ficar deitada também que a dor não passa, não adianta ficar sentada que a dor não passa, vamos viver normal com a dor, conviver com a dor, né? Porque os medicamentos realmente são muito fortes, né? Então eu estou evitando tomar. Assim, Rafa, uma coisa que eu conheço, né? Desde então eu também fui atrás de entender, porque eu sou dessas, né? Eu prefiro aceitar e correr atrás de estudar e ver como que pode melhorar para trazer qualidade de vida. E conhecendo as pessoas que têm fibromialgia ou conversando com os psicólogos, porque é super indicado estar sempre com acompanhamento psicológico, né? Com psicólogo e tal. Eu hoje tenho psiquiatra e psicólogo, elas falam que é impressionante uma característica dos fibromialgicos, que são pessoas de garra. São pessoas que tendem a ir para a luta, a não ficar parado, não... É isso, pegam, tem diante da responsabilidade e assumem, né? E vão atrás e tal. Então, para a gente... passa a ter esse fator que parece puxar a gente para trás, né? No sentido de nos enfraquece, enfim, dá essa condição deficitária da nossa energia, disposição e tal. A pessoa dá uma impressão de que isso é corpo mole, isso é bobagem, é tão irritante, é tão injusto, sabe? E nem todo mundo nos conhece há tempo suficiente, desde quando antes a gente, né, não apresentava os sintomas para conseguir entender. E olha aqui, eu vou te falar, ainda até mesmo os nossos, né, próximos ali, eles ainda têm essa fala de mas você precisa melhorar a sua cabeça, mas você precisa mudar seu pensamento, pensar em outra coisa, né? Então, no sentido, é isso, porque não tá doendo em mim, para que eu vou ir atrás? Para que eu vou correr atrás de entender? Né? Então, realmente, essa parte da falta de compreensão, por exemplo, eu tô com o pessoal, quem chega hoje lá no meu trabalho, eu sou muito grata por estar ainda de teletrabalho, né? E poder estar protegida, digamos assim, que eu sou asmática, né? Então, tenho outras comorbidades, enfim. Mas eu tenho certeza, alguém chega com... tô com uma... como é que fala? Essa questão tô com Covid, eu tô com suspeita de estar com Covid. Cara, ninguém nem questiona, todo mundo, beleza, bacana, ok, tá bom. Agora vai eu falar que eu acordei, levei 30 minutos para o meu corpo aquecer, para eu conseguir sair da cama, porque eu estou em crise de fibromialgia para o meu chefe. Simplesmente, pode ser o chefe mais compreensível do mundo, cara, eu vou precisar de atestado. Isso quem tem condições de apresentar um atestado. Né? Fora as pessoas que precisam ir à luta para poder, igual nossa colega, né, é autônoma, então assim, se não trabalhar, não recebe, né? Então é bem complicado, bem complicado. E é por isso que eu falei no início que me impactou aquela imagem
da pessoa toda roxa, toda... Porque realmente, se você vê a pessoa com um roxo na perna, ou se você vê ela com a ferida no braço, um ponto no braço, um rasgo aberto, um ralado, um osso quebrado, você... Cara, coitada, não, não, pode ficar sentado aí, pode deixar que eu faço. Mas como essas coisas são todas as dores internas que a gente fala, as pessoas olham, o corpo está normal, frescura, é porque não quer fazer. E aí você falou uma coisa que para mim é super interessante, estar com você e a Sueli na minha frente, porque é exatamente o que você falou. Você e Sueli não se conhecem, mas como vocês parecem no fato de pessoas guerreiras que falam assim, cara, tô morrendo de dor, mas é isso aí, vamos enfrentar a vida. E outra coisa que eu vou falar para vocês, são pessoas todas, tá? Eu não posso falar que é uma coisa generalizada, mas todos os fibromialgicos que eu tenho contato e estou em tratamento, ou já trataram comigo, todos são pessoas muito rígidas, cobram muito de si. É uma coisa que eu nunca peguei, eu pelo menos nunca peguei, um fibromialgico que não se cobra. Uhum. E eu não estou falando só depois que desenvolveu a doença, não. Mesmo antes, Sim. né? Hoje a gente tem uma facilidade, que eu não sei se é uma facilidade, se eu posso falar o termo facilidade, mas na época da Sueli, você está com quantos anos? Fala aí. 64. Na época da Sueli, era assim, as mulheres, independente de serem casadas ou não, elas tinham que ser autossuficientes na gestão dos filhos. Quer trabalhar, o problema é seu. Era aquele negócio de, quer trabalhar é uma coisa a mais que você está colocando na sua vida. Que hoje a gente sabe, as mulheres estão outra forma, os maridos estão ajudando muito mais em casa e tudo, mas antigamente era assim, cara, se vira, dá conta aí. Então, essas doenças, né, elas vêm muito de pessoas que se cobravam até pelo jeito que a sociedade cobrava delas. E pega muito o emocional, né? Dependendo do seu emocional, a crise aumenta mais. É uma coisa Sim. incrível. A Não, tensão, pode falar, desculpa. a própria tensão que você passa no dia a dia, você tem o retorno na dor, né? Que isso, a crise aumenta, com certeza aumenta. O seu emocional influencia na evolução dessa dor. É incrível. Ó, sua filha está falando aqui, Vivi, essa minha mãe foi guerreira e até hoje é. Tá vendo? Não, mas e aí você falou isso, Eli, e aí a gente fala sobre coisas que a fibromialgia, a gente sabe que exacerba a dor, que é a própria tensão, emoções, né? Quando você está sobre tensão, algumas emoções também, quadro de emoções. Por isso que as pessoas na época só falavam assim, é totalmente emocional, porque agrava os sintomas. Mas tem coisas que também agravam, como o frio constante, a gente sabe que agrava. Que as pessoas não acreditam tanto, então essa época é uma época mais problemática para vocês, né? A própria falta de atividade física, ela exacerba, assim como o excesso de atividade física também exacerba. Também. E aqui eu falava com a cara a tapa mesmo. A Emily estava fazendo um programa comigo, a gente estava bonitinho, a gente colocou um pouco mais de carga nela, mesmo respeitando a Emily, se doer a gente vai diminuir a carga, mas só da gente aumentar um pouco a graduação da carga, que não foi nada exorbitante, a Emily sentiu dor, e com essa que ela sentiu dor, ela deu uma desmotivada, eu tive que puxar ela na chincha assim para ela voltar pro programa, mas que é uma coisa assim, é uma sutileza muito grande, né? De vez em quando você está bem e alguma dessas coisas acontece, de uma emoção, de um estresse do trabalho, de uma noite mal dormida que a gente sabe que intensifica, uma alimentação que de repente aconteceu num processo ali que também intensifica, e de repente a atividade física regular que você está conseguindo fazer, no outro dia já é um excesso. Sim. E aí eu quero perguntar para vocês, porque na visão de vocês, né? Porque eu acho que uma das coisas que o fibromialgico tem que ter muito, acho não, tenho certeza, mas eu quero que vocês falem mais sobre isso, é a própria resiliência, né? Que um dia você consegue fazer algo, no outro você não consegue fazer aquele algo, no outro dia você já consegue fazer aquele algo e mais um pouco. Então, assim, não vou falar brincadeira, mas esse joguete, né? De um dia eu consigo fazer aqui, no outro eu tô aqui, no outro eu tô aqui. Isso, como que mexe para vocês, assim? Como que vocês sentem isso na vida de vocês?
Eu fico muito incomodada com isso, porque eu tenho uma rotina bem puxada e o dia que eu não consigo, eu fico muito mal comigo mesmo, sabe? Porque a gente se propõe a tantas tarefas, né, que quando não dá para ser, o dia fica pior, né? Agora tem dia que tá legal, que você consegue levar direitinho, né? Agora o dia que não dá, você fica mal. Porque eu me cobro muito, porque tenho várias funções nesse mundo para resolver, né? A Tem gente não várias é só coisas para executar, né? é muita coisa. E você quer dar conta tudo, 100%. Eu me cobro muito, 100%, né? Mas também agora chegamos numa idade, eu cheguei numa idade que eu tenho que dar uns freios. Essa pandemia me fez repensar na minha profissão também, né? Que agora eu estou atendendo mais domiciliar. E eu acho que vai dar para controlar mais a minha qualidade de vida, né? Agora, a rotina do meu trabalho realmente, com a pandemia diminuiu, me ajuda um pouco mais. Mas a rotina no salão realmente é bem difícil para mim superar, né, as dores. Eu imagino, muito tempo em pé, né? Muito bem, É, imagino. Não, e aqui, né, Emily? Você pensa aqui, ó. Ó, é, braço lá em cima. é, Sim, sim, com certeza, com certeza. é, E a gente está com dois opostos, né? Aqui, a Sueli tendo que se movimentar, né? O tempo todo com essa rotina. Eu já sou o contrário, eu passo o dia inteiro na frente do computador. E com teletrabalho, eu trabalho muito mais horas do que eu trabalhava presencialmente. Isso é absurdo. Até por isso, por uma questão que o Rafa falou, que eu me cobro, perfeccionismo, eu quero dar conta, né? Não ter pendência para ninguém puxar, me chamar a atenção, né? E quando chama no grupo lá, eu já acho que é comigo, no grupo do WhatsApp, assim, né? Que os chefes estão falando alguma coisa, e meu Deus, será que fui eu? Enfim. Mas é interessante, Rafa, que a sensação que eu tenho é que, com muitos estudos e terapias, enfim, que eu já fiz, é que é isso, eu tenho que estar, essa questão de me cobrar, eu tenho que estar sempre alerta, eu tenho que estar sempre pronta para tudo que acontece que eu tenho que resolver. É aquilo que a Sueli estava falando, é muita frente, são muitas frentes que a gente tem, que a gente quer dar conta, né? Quer dar vazão, e o corpo não aguenta, né? A cabeça não aguenta. Então, essa questão, igual você falou, o tempo frio, muito tempo. Não, né? Às vezes só a mudança do clima mesmo, da noite para o dia, a gente já acorda com aquela dor porque tá ali. E aí? Aí você fica, caraca, mas eu tenho que entregar aquele relatório assim, assim, assado, porque se não acontecer, parece que o mundo vai acabar. E não vai, né? Então, ter essa tranquilidade e aceitar que você tem que se parabenizar, você tem que estar satisfeita com o que o seu Boa. corpo está permitindo fazer, é o grande desafio. Porque, assim, o emocional, por que essa doença, né, essa síndrome, ela é tão associada ao psicológico? Porque quando a gente, todo mundo, quando tá tenso demais, aí de repente você pega, ai, nossa, meu ombro hoje o dia foi puxado. E com isso, a gente sabe que é um pane do sistema nervoso central. Então, com isso, todos os nervos ali, tudo tá entendendo tudo errado. O seu músculo contrai, aperta nervo e começa a disparar, né, os comandos de dor e dá aquela bagunça. É como se fosse um celular com interferência, tá tudo bagunçado, tá tudo de interpretação ali errada, né? Enfim, e aí quando a gente, né, diante dessa situação, se vê impossibilitado de entregar, a gente se cobra, mas é como a Sueli falou, chega uma hora que a gente tem que conseguir administrar isso. É um grande desafio. E como você falou, atividade física, né, procurar uma boa alimentação, é sensacional também. Meditação, porque querendo ou não, a ansiedade, a respiração, Rafa. Como isso me ajudou, né, no programa, como controlar a minha respiração. Então, eu estou assim no trabalho, na frente do computador, e a minha perna está mexendo.
Você já viu gente que fica parada e às vezes a perna tá ali mexendo, porque você tá na tensão de tá, né, que entregar. Aí, de repente, eu pego, paro, respiro direitinho, acalmo minha respiração, baixo o ritmo e o meu corpo com isso relaxa. Então, são esses macetezinhos que a gente vai, né, adquirindo, vai aprendendo e trazendo uma melhor qualidade de vida para a gente. Esse exercício da respiração é fundamental. Eu senti uma diferença incrível, incrível. Você segurar a respiração no abdômen, né? E fazer esse exercício incrível. A sustentação que dá na coluna é muito legal, muito legal. Muito A bom. sustentação como um todo, né? Porque se a gente for pensar, né, igual a Emily falou, o fibromialgia, um dos grandes problemas, depois eu te respondo, tá, Tia, que ela perguntou aqui sobre qualquer um pode desenvolver, essa hipersensibilidade central que a gente fala, né? Essa hipersensibilidade central da coluna, da parte nervosa, ela é muito intensa em todos os fibromialgicos, né? E ela é toda, quando a gente mexe com a respiração, igual vocês falaram muito bem, Emily e Sueli, a respiração você acalma todo o seu sistema, né? Você É. entra num estado de relaxamento. Apesar de, mas a respiração relaxa, relaxa. Todo mundo que tenta e começa a respirar de uma forma tranquila, há um relaxamento. Pode não ser o relaxamento que você está esperando. Eu quero relaxar para... Não, mas a gente entra no estado de relaxamento. Quando a gente faz aquela respiração, né, bem lenta, que nem a gente falou algumas vezes, né, de puxar o ar em 4, tentar soltar o ar em 8 tempos, que você Isso. começa a se concentrar mesmo, né? Porque a respiração é algo involuntário, mas quando você respira de forma voluntária, você vê que parece que você sai daquele turbilhão, né, do piloto automático O efeito é imediato. Exatamente. E aí eu vou responder a pergunta aqui da Tieme. Ela colocou assim: qualquer um pode desenvolver fibromialgia independente da idade? Pode. E cada vez mais, o que eu posso falar para você, Tieme, o mais preocupante é assim: homem não tem fibromialgia? Não, homem tem fibromialgia. Só que o homem, ele tem a cada 10 mulheres, 8, em média, tem fibromialgia. Então, a cada 10 fibromialgicos, 8 são mulheres. Então, as mulheres têm mais tendência, mas tem homens que têm. E vários Eu conheço estudos... um. Você conhece um? Conheço. Ele, inclusive, é da área de educação física, né? Ele é educador físico. E no caso dele foi depois de um acidente que ele teve. Eu conheço esse caso que ele depois... Porque, assim, é muito difícil você detectar um momento que o sistema dá pane, né? E no caso dele foi muito nítido, porque aí ele passou por acidente, ficou muito tempo sem conseguir se movimentar no processo da recuperação. E depois, quando ele foi aos poucos, e a coisa ficando mais tardia, mais complicada, e cada vez mais dores aparecendo e tal, foi quando ele percebeu que ele tinha desenvolvido a fibromialgia. E um outro caso foi uma cliente, essa eu não a conheci pessoalmente, esse é meu marido, que é massoterapeuta, educador físico também. Ele disse que a cliente dele, uma vez ele foi fazer, então, a massagem terapêutica nela, e o caso dela foi porque o marido delas, eles foram esquiar numa segunda lua de mel, o marido eles esquiando, ele saiu do rumo, na direção, e bateu numa árvore e quebrou o pescoço na frente dela. Meu Deus, nossa. Esse baque, esse choque, né, travou a pessoa ali, né, trava tudo, é como se fosse assim, o celular desligou, aí quando ele vai ligar, não funciona, né, o aparelho não funciona. Emocional que ela não teve. Sim. E aí ela já estava num lugar frio, descarga emocional. Cara, que doideira. Foi. Uma das coisas que também, respondendo a pergunta dela e que a gente falou um pouco, é uma das coisas que já está cada dia, está mais provado. Eu mandei algumas coisas para... Emily, eu tenho certeza que eu mandei isso, Eli, eu não sei se eu mandei para você, que mostra, né, que essa parte intestinal de desbiose, essa regulação da flora intestinal tem muita influência na fibromialgia. Muita. Sim.
Voltou. Travou, mas já voltou. Não, Já ele falou voltou. alguma coisa aqui, eu não sei o que ele falou, que não deu tempo de eu ler tudo, que a aula vai ser desfeita, sei lá que coisa que é isso, não entendi não. Mas que eu até perdi o fio da meada. Que essa parte intestinal, ela interfere muito. Que essa desregulação intestinal ela tem uma grande influência sobre todas as doenças, várias doenças no caso, de cunho reumatológico, de cunho que era tido como emocional, e hoje em dia eles estão conseguindo provar até pela flora intestinal, por essa microbiota. É impressionante. Sim. Gente, a fibromialgia, essa síndrome, que nem a gente falou, essa síndrome de dor crônica, é uma coisa ainda que vai precisar de muito estudo. Vocês estão aí na linha de frente, vamos colocar assim, né? Porque vocês estão vivenciando isso. Que nem a Emily falou, o diagnóstico é muito difícil, porque a maioria dos exames que fazem, os exames não aparecem, né? Porque eu estava estudando, tem 2 exames, eu até anotei o nome, que eu falei, cara, nem nesses. Exames que indicam a inflamação no corpo, como proteína C reativa e a velocidade da hemossedimentação, os dois não acusam, não dá em ressonância magnética, como a Amy falou, não dá em vários exames de imagem, exames de sangue, exames de... Então, é uma doença que vamos colocar assim, ela é muito silenciosa e ela é muito, vou falar assim, silenciosa ao aspecto médico, né? Ela é uma doença que ela precisa que o médico esteja muito atento e feche o diagnóstico pela sintomatologia, por alguns exames mesmo, que hoje em dia já tem alguns testes, até coloquei, ó, critérios de diagnóstico pelo American College of Rheumatology, o conselho lá, o American College, de 2010, ele colocou como índice de dor generalizada a escala de gravidade dos sintomas, o SF-36, que é de qualidade de vida, que vocês já devem ter feito, questionário de impacto da fibromialgia e um que chama AAPT, que é critério para o diagnóstico também da fibromialgia, além daqueles 18 pontos, né, que a gente tem. Mas assim, é uma coletânea, né? Que enquanto isso, que nem você falou, né, Emily? Você se sentiu meio que, poxa, então quer dizer que eu não tenho nada? Poxa, até realmente fechar um diagnóstico é muito severo. Eu acho que a fibromialgia, tá? É um achismo mesmo, tá? É um achismo total. Eu acho que a fibromialgia ela vai ser melhor conceituada e melhor considerada. Lady Gaga admitiu uns tempos atrás que ela tem fibromialgia, né? E por ela ser uma pessoa de renome internacional aí, eu acho que as pessoas vão dar um pouco mais de foco. Eu estava estudando mesmo, desde que eu comecei o programa com você, Emily, que você entrou num programa que não tinha nada a ver com fibromialgia, mas a gente teve 2 casos, eu já tinha pego alguns, a Sueli já tinha trabalhado com a gente. Eu comecei a ler mais sobre a fibromialgia. Em alguns estados do Brasil, a fibromialgia agora já está sendo considerada como igual tem para gestante, para idoso. Em alguns estados já estão sendo colocados os fibromialgicos como prioritários. Eu não Olha, sei. Já em alguns estados. Eu já li pelo menos uns 4 ou 5 estados que já conseguiram que os fibromialgicos, que até aquele negocinho é roxo, né? Tem um negocinho e parece que se não me engano, é uma borboletinha. O símbolo o roxo com a borboletinha vai ter que estar incluído nesses estados. Está sendo visto aqui pelo Distrito Federal e outros estados para que os fibromialgicos, eu não sei ainda como que vai funcionar. Porque por o fibromialgico não ter, né, as deformidades, ou não estar com a criança de colo, eu não sei como que eles vão fazer para que isso a pessoa consiga comprovar que tem diagnóstico. Eu não sei se vai existir uma carteirinha, alguma coisa regulamentada, eu não sei como que vai ser, mas eles estão querendo colocar como prioritários. Né? Sim, e assim, e além, assim, igual você está falando, né, de que as pessoas, o mais importante, eu acho que é isso, Rafa, eu admiro muito, assim, essa linha, né, das pessoas ficarem pensando, não, você só pensa que você está curado, você só pensa no positivo, que isso atrai para você. Eu acho isso muito importante, a gente ter um pensamento positivo e tal, mas você não reconhecer e não declarar faz com que
essa doença, cada vez mais as pessoas que sofrem dela sejam boicotados. Né? Então, é fantástico isso, a Lady Gaga teve essa postura, foi, né, mostrou mesmo, ó, foi por isso, já cancelou vários shows por causa disso e tal, e isso é muito importante, parabenizo você também, porque assim, como você, várias outras pessoas, vários outros profissionais da saúde já tiveram contato comigo, e eu percebo o tanto que você está indo atrás, você está, né, estudando, tá querendo conhecer, e com certeza isso também vai agregar para o processo e trazer mais qualidade de vida cada vez mais para os fibromialgicos, né? Então, abraçar, reconhecer e publicizar é muito importante, né? Eu conheço uma colega minha do trabalho, né? Que para ela foi muito difícil aceitar, e eu falando para ela, olha, vai no reumato, porque já para mim era nítido o que ela tinha. E com a sensação de que ela estava assumindo, eu sou fraca, né? E por causa disso, ela não aceitava, não quis. Agora já está conseguindo ter uma qualidade de vida melhor e tudo mais. Então, essa publicidade, essa aceitação, saber lidar, né, e lutar e trazer qualidade de vida é muito importante. Muito importante. Nossa, você tocou num ponto aí que é extremamente o contrário, né? E as pessoas... É impressionante, porque a gente está discutindo aqui que pessoas com fibromialgia normalmente são pessoas muito determinadas, né? Mas Sim. As pessoas não querem ter o diagnóstico porque elas se sentem inferiorizadas, menos, igual você falou, como se fosse uma coitadinha ali e tal. Mas eu acho que aí também faz parte, Emily, um pouco do processo da própria, do entendimento da doença, né? A gente não pode chamar de doença, né? Porque é uma síndrome, né? Aquela fase de negação, aceitação, depois tem aquelas fases que a gente vai passando, né? A própria depressão, né, que ela dá. Dá uma depressão. Tanto é que os 3 principais remédios para fibromialgia são antidepressivos, relaxantes musculares e remédios que controlam essa parte neural, né? Eu esqueci o nome, tem 2 medicamentos, até anotei aqui, ó. São os neuromoduladores. Os principais que são passados, até vou perguntar para vocês se vocês usam um deles. É a pregabalina e a duloxetina. Eu uso a duloxetina. Acho que é duloxetina o meu. Duloxetina e pregabalina. Pregabalina também, já usei. Mas a duloxetina me fez mais... Você falou que você evita tomar assim, os remédios. Agora, eu falo para vocês fazem, isso eu sei, mas a gente deixar aqui para as pessoas, não precisa ser comigo, de forma nenhuma, né? Isso não é essa live, igual eu falo para as pessoas, não é uma propaganda, até porque eu não vendo nada. As pessoas têm que fazer atividade física, gente, não tem jeito. As pessoas têm que se movimentar. E eu falo que o principal é aquilo que a gente estava conversando, que é a atividade física, você ter consciência que a atividade física hoje, ela pode ser um pouquinho maior do que a de amanhã, ela pode ser um pouquinho menor do que a de ontem, ela pode ser um pouquinho maior, que essa modulação da sua atividade física, você vai ter que respeitar muito o seu corpo naquele dia. Igual vocês duas falaram. Eu não acredito, tá? Sinceramente, até que nenhuma de vocês acorda algum dia zerada, assim, de falar, tô vibrando. Mas tem dias que você acorda melhor e tem dias que você, igual você falou, André, você deu exemplo de, tem dias que você fica 30 minutos para pegar no tranco, para o corpo aquecer. Tem dias que parece de repente álcool. Tem dias que deve ser 10 minutos, tem dias que deve demorar 1 hora, tem dias que você consegue acordar e mesmo com esse quadro de dor, você consegue fazer as coisas, e tem outros dias que você fala, putz, que não dá. Coisa que eu na minha vida era ficar deitada a manhã inteira mesmo. Não, então... e tem dia que não dá. Tem dia que não dá. Né, quando a gente está em crise, realmente chega, são os dias mais pontuais, assim, mas não dá. Você não consegue. Eu tive uma crise uma vez que da altura do meu seio, na lateral do meu corpo, da altura do meu seio até o meu joelho, eu tive que tirar, ir para casa, tirei toda a roupa do corpo, tirei tudo, só entrei embaixo de um lençol, porque a sensação que eu tinha era que minha pele estava em carne viva. Tá? Tinham jogado um óleo assim, ó, e estava queimando a minha pele.
sabe? Dessa superfície, assim. E sem explicação. Então, o que você faz? Você toma os relaxantes musculares, né, para poder apagar, conseguir dormir e tentar, quando acordar, essa sensação dar uma aliviada. Né? Então, é isso mesmo. Infelizmente, tem anos que eu não sei o que é acordar zerado, assim. Mas tá bom. Vambora. Eu não acredito, porque assim, eu acho que a modulação de vocês de dor é um referencial muito diferente. Eu vejo pela própria Sueli, vou falar seu caso. Sueli, cara, ela faz coisas assim que eu falo, cara, como que essa mulher faz tanta coisa? Ela cuida do neto e fez máscara quando teve o Covid e fez, eu acho que 400 máscaras no final de semana. Não foi um lance assim, Sueli? Falei, Deus do céu, eu não faço isso, bicho. Se eu fizer isso, eu fico morto. Então, assim, eu dou parabéns para vocês. Agradeço demais por vocês terem feito essa live comigo. Essa live, o intuito delas é justamente informar. E quando eu convidei vocês, foi com esse intuito mesmo, que eu me informar como profissional, que só estudo, que mexo com pessoas que têm, fica aquele lance muito teórico. E quando a gente traz vocês que têm vivências tão diferentes, como você falou, Emily, Sueli como autônoma, já com 35 ou 40 anos de profissão, que você falou? 40 e tantos anos já. De profissão como autônoma, cabeleireira, que tem muito movimento, fica muito em pé, e você que é totalmente o contrário, você está bem mais nova, o seu trabalho já é mais parado mesmo, então a gente pegar e mostrar quadros diferentes é legal porque fica uma coisa mais palpável e tangível, né? Porque algumas pessoas elas não acreditam nisso, assim, falam, não, isso é para senhorinha, não, isso aqui é para doido, não, isso aqui é para, né? Vai colocando. E são pessoas que, cara, a maioria delas estão do nosso lado e a gente nem sabe. Uma coisa que chamou muito minha atenção, Emily, quando você contou para mim, é que você falou que foi procurar os médicos, porque eu falei, Emily, isso aí tá cheirando a fibromialgia, né? Eu fui um dos primeiros profissionais, quando você ainda malhava com a gente lá na academia. E, cara, eu nunca tinha tido contato com fibromialgico, mas você foi me contando o caso, eu falei, cara, deixa eu ver para onde que é isso, porque não é possível. E aí eu comecei a estudar naquela época, não sei nem quando que foi, mas 2015. eu falei, cara, isso tem cheiro de fibromialgia, que foi quando eu te falei. E ó, você vê, aquilo ali, depois que eu te falei, aquilo ali apagou para mim. Uhum. Reapareceu quando a gente se encontrou de novo. Aí, Então você vê que você está, de uma forma ou de outra, você está modulando os meus passos aí para frente. E eu peço a Deus que a medicina encontre uma saída, porque é difícil você pensar lá na frente, a evolução das dores, você fica nessa dúvida, será que é a fibromialgia ou é a velhice mesmo? Porque junta a idade, né, com as dores que eu já carrego. Eu falei, gente, daqui uns anos, como é que eu vou estar? Essa semana eu falei para o meu marido, será que a gente vai ter que reformar o banheiro já para esperar uma cadeira de rodas? Não. Porque é difícil você pensar se está acontecendo alguma coisa em prol da nossa enfermidade, né? Você não vê uma evolução, né? Mas, eu posso falar como agente de saúde, que sou, né? Eu estou estudando mais pela parte de saúde. Acabou que eu entrei num grupo de dores crônicas aqui de Brasília. Eu faço parte dele e estou tentando acompanhar até os projetos de lei que estão rolando da fibromialgia. Eu estou bem engajado em entender mesmo essa síndrome, né? E eu vejo que muitas coisas estão sendo feitas em prol. Então, tem grupos de apoio para fibromialgicos. Eu estou me colocando cada vez mais em prol da fibromialgia mesmo. Eu estou muito imbuído nisso, porque eu que estudo dor crônica, é um grande desafio para a gente que estuda dor crônica, dor na coluna, dor no quadril, fibromialgia é um grande desafio para quem trabalha com dor. E eu, como gosto de coisa desafiadora, eu estou cada vez mais lendo e abraçando, porque eu acho assim que, cara, se você consegue ajudar um fibromialgico, sem brincadeira, eu acho que você consegue ajudar qualquer outra pessoa que tem dor crônica. Porque várias das dores crônicas, elas são pontuais, né? Eu tenho uma dor crônica no quadril, eu tenho uma dor crônica na lombar, eu tenho uma dor crônica no joelho. Se você consegue dar uma resolutiva para um fibromialgico, aumentar a qualidade de vida dele, eu acho que qualquer outra pessoa, seja do ombro, seja do pescoço, você consegue resolver. É verdade.
E eu acho que tem muitos, acho não, eu estou vendo isso, assim, eu estou entrando em grupos, eu mesmo vou fazer um simpósio agora, daqui a 2 semanas que vai ter, eu vejo que as pessoas estão muito imbuídas, então nisso você pode ficar despreocupado. Eu acho que a fibromialgia, ela passou daquela fase onde, há muito tempo atrás, a gente discutia falando assim, não, tá lá, ó, isso é frescura, ela passou de ser frescura para ser uma síndrome considerada, e você vê que todos os dias, eu estou acompanhando mais, né? Eu acho que vocês, acho que vocês também acompanham, não sei se vocês também até preferem não ficar sabendo tanto, mas todo dia você vê alguma coisa sendo falada em um estado que ganhou esse negócio da fila prioritária, seja de um novo estudo que está saindo com fibromialgico, seja essas coisas assim, a própria Sociedade Brasileira de Reumatologia, ela coloca posicionamentos quanto à vacina de Covid, de prioritário, de o que eles se posicionam sobre a fibromialgia. E eu acho que cada vez mais as pessoas estão estudando, sim. Então, eu acho que vai ser uma resolutiva bacana. A gente não sabe quando que isso vai se tornar uma coisa tão palpável, igual a Emily falou. Que as pessoas que têm AIDS, que usam os remédios para controlar a doença, elas têm uma qualidade de vida melhor do que vocês. Esse dado eu não sabia, tá, Emily? Você que Sim, trouxe para mim, depois eu eu te realmente passo não sabia. o livro. Esse é um dado novo para mim, eu assumo quando eu não sei. Eu não sabia disso, mas isso impacta. Você pensar que anos atrás, né, as pessoas que eram portadoras de AIDS morriam rápido e hoje estão tendo mais qualidade de vida do que um fibromialgico. É. Isso impacta verdadeiramente. Então, eu acho que cada vez mais os estudos vão vir forte mesmo. E essa resolutiva vai vir com força. Bom, é bom saber, Rafa. Eu acho que desculpa, Sueli. É bom saber. Eu vou procurar saber, porque acho que a gente, eu pelo menos, né, dei uma dessa questão das leituras e tal, acaba que digamos assim, eu já tinha me conformado, bom, é isso mesmo, né? Então não fui mais atrás. Mas é interessante, assim, como as pessoas que estão em volta, vira e mexe, eu recebo uma mensagem de um amigo, de um conhecido, querido, que manda alguma reportagem, olha, isso aqui, lembrei de você. E, né, sobre fibromialgia, como eu falei, a publicização é muito importante, né? Então, eu acho, sim, que está crescendo, né, cada vez mais está progredindo, e eu tenho muita esperança, sim, viu, Sueli, de que daqui a um tempo venha cada vez coisa melhor aí pra gente. E eu acho, sinceramente, gente, eu falo para vocês assim, eu não sei se é muita pegada de vocês, mas assim como tem pessoas que lutam pelas pessoas autistas, ou lutam pela... Cara, os fibromialgicos, eles tinham que se unir. Olha o que eu falei para vocês, olha o dado do Brasil, 3%. A gente não vai politizar a nossa conversa aqui, mas as pessoas que sofreram com o Covid, o número é menor do que os fibromialgicos. E olha a atenção que está sendo dada para o Covid, que nem eu estou te falando, eu não acho que é uma coisa pequena, eu acho que é uma doença muito grave, eu só estou dando um exemplo assim. Mobilizou-se o mundo inteiro para o Covid. E a gente vê que a fibromialgia tem 150 milhões de pessoas no mundo. É muito. muito. As pessoas têm que se unir por essa causa. Eu juro para vocês que eu quis trazer esse dado estatístico e eu fui atrás disso, né, para fazer essa live. E quando eu vi que 2,5% da população mundial, eu fiquei assim, abismado. E, Rafa, você quer ver uma coisa, um dado que eu tenho quase certeza que você não deve ter encontrado? Como é que começa? Né? O que dá? O que acontece para alguém desenvolver a fibromialgia? Porque é muito diferente, cada um, nesse livro mesmo que eu te falei, é muito diferente, cada um tem momentos diferentes na vida e que observam que os sintomas vão aparecendo. Então, mas aí eu vou trazer uma pista que já está sendo, no mundo científico, já está sendo colocado, que é essa parte intestinal mesmo. Porque a gente tem aquela ligação, né, entre o cérebro e o intestino, que até te passei aquele livro para você ler, né, o Cérebro Desconhecido, e eles estão vendo que a parte dessa desbiose intestinal, dessa diferenciação de permeabilidade intestinal, cada vez está sendo mais provado que ela pode ser o start, sim,
da fibromialgia. E aí, dá para se entender, eu acho que a pesquisa está sendo muito bem feita, porque cada vez mais a população mundial está se alimentando pior. E cada vez com essa alimentação pior, hoje em dia as pessoas comem muito na rua, que antigamente não acontecia. Então, assim, essa má alimentação está fazendo com que a gente tenha processos intestinais diferentes. E, gente, olha lá, eu não lembro quem falou isso, já vi várias vezes, que fala assim, que o remédio seja, né? Que o alimento seja seu remédio e que seu remédio seja seu alimento. Tem um filósofo que falou isso. Eu nunca lembro o nome dele, mas você vê, isso já é, ó, de lá de trás. E quando a gente vai ver, a população mundial cada vez mais está comendo alimentos que inflamam, alimentos que modificam a microbiota intestinal, alimentos que, né, por serem... A gente quer aquela recompensa rápida, né? A gente quer ter o prazer momentâneo, então a gente come algumas besteiras que a gente sabe que não faz bem, mas aquele prazer imediato, você não pensa a longo prazo. E eu acho que tem total lógica. A linha de estudo está mostrando muito que as doenças, várias doenças, elas têm o start, pelo menos está sendo estudado isso, que o start, e da fibromialgia é esse, que o start pode ser intestinal. Entendi. E aí, se esse estudo for comprovado, eu acho que vai ter uma mudança alimentar global, assim, gigantesca. Sim. Gigantesca. Porque as pessoas, se a gente for pensar na fibromialgia como a dor que vocês sentem, cara, a alimentação vai mudar demais. Hidratação, isso vai mudar demais. Importantíssimo. Isso vai mudar demais. Vocês já perceberam o tanto que vocês sentem mais dor? Porque eu vejo assim com as pessoas, né? A gente falou de hidratação. Que vocês têm mais dor quando vocês bebem menos água? Com certeza. É impressionante. E tem muita gente que não bebe água. Um dia desse eu fiz uma consulta com um cara que o cara toma 3 Coca-Colas por dia. E água? Não, quando eu tô com sede eu tomo Coca. Oi? É uma coisa surreal. Não, mas você toma suco? Não, eu gosto de Coca. A menina que trabalha aqui em casa, eu já tentei explicar para ela, mas eu não sei se eu vou conseguir. Sabe o que ela toma de café da manhã? Ela veio falar para mim, eu falei, ué, a garrafa de café sempre tá cheia. Ela, não, seu Rafael, sabe o que é? Porque eu não gosto de café. A cafeína que eu tomo é da Coca-Cola. Todo dia de manhã eu tomo uma Coca, no café da manhã. Não. Eu, não, você tá brincando comigo, você vem... E um dia desse eu abri minha geladeira, tinha lá, ela traz, né, a coquinha dela para ela tomar café da manhã, cara. Mas misericórdia, Deus da... Gente, eu agradeço demais, o papo tá ficando longo, mas é porque é muito, você vê assim, quando a gente fala das vidas mesmo de vocês, a gente tem exemplos aqui a 1000 para dar, a gente teria, a gente podia ficar com essa live aqui umas 60 horas, porque o que vocês já passaram e passam no cotidiano, né? Uma vez a Emily me falou que ela voltou, ela saiu bem, até bem assim, dentro do quadro. Ela foi para uma reunião e na reunião ela ficou mais estressada, ela ficou mais assim. E o dia dela acabou depois daquilo. Como o gatilho vem fácil, né? O gatilho pode ser isso, o gatilho pode ser um frio, o gatilho pode ser inatividade, pode ser atividade demais. Então, o cuidado desses gatilhos é muito importante e relevante. Emily, muito obrigado. Sueli, muito obrigado por vocês contarem a história de vocês. Emily, felicidades, boa sorte, melhoras. Você também, Sueli, para você também. Ó, eu vou colocar a Sueli naquele nosso grupo, Emily, que eu estou querendo criar aquele grupo lá, colocar as pessoas com fibromialgia, inserir naquele grupo para a gente conversar sobre fibromialgia, para a gente ter uma discussão mais bacana entre nós, de, poxa, isso aqui eu fiz e deu mais certo para mim, da gente começar a ter esses esquemas. Poxa, isso aqui foi uma coisa que eu vi que para mim foi ruim, isso aqui eu comecei eu tive a ideia de um médico e comecei a inserir tal coisa na minha alimentação e isso deu um resultado legal. De repente é um toquezinho que a Emily dá para a Sueli que já transforma a Sueli. A Sueli dá para a Emily com essa vivência maior que vai transformar a coisa da Sueli. Então aquele grupo que a gente tem, Emily, eu estou tentando colocar só a galera com fibromialgia para a gente discutir bastante ali, ver vivências e deixar aquele grupo um pouco mais ativo com essas coisas. Que bom. Bacana. Legal.
Será muito Gente, mais uma bem-vinda. vez, obrigado. Obrigado vocês que estão aqui assistindo. Obrigado a vocês que ficaram aqui, investiram o tempo de vocês aqui com a gente. Gente, Muito gratidão total. Obrigado, obrigado demais. Obrigada, obrigada. Boa noite. Valeu, Oi. valeu.